Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 3. João Batista proclama a palavra. Vamos ler os 14 primeiros versículos. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconite e Lisânias tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, João Batista. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo que habilita o membro no corpo. O batismo que faz parte do plano de salvação. O batismo não salva, mas faz parte do plano de salvação. Primeiro Jesus se batizou, para depois Jesus ir para o deserto, e após o deserto, Jesus estava ali dando início ao seu ministério. Mas nós estamos aqui falando de João Batista. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, profeta messiânico, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o profeta messiânico Isaías já estava há muitos anos atrás, 744 anos atrás, falando a respeito do profeta que seria nascido de mulher, como João Batista, o maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele foi o profeta precursor, o profeta que abriu a porta para o ministério de Jesus. João Batista foi o primeiro profeta após os 400 anos de silêncio, que foi o período interbíblico. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. A ideia era a mudança das pessoas. A ideia era Deus usar João Batista como a voz de Deus, a voz que liberta, a voz que transforma. E toda a carne verá a salvação de Deus, porque Jesus salva, liberta e transforma. João Batista estava já anunciando esse plano de salvação. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então, João Batista estava tendo todo o cuidado em ensinar o povo a se arrepender dos seus pecados, porque o perdão ele é necessário com arrependimento. Quando o homem se arrepende, Jesus perdoa. A melhor coisa que tem é se arrepender para receber o perdão e também perdoar para não ficar doente. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, qual é o segredo? O homem precisa dar fruto, o ser humano precisa frutificar. Nenhum homem que tem coisa boa vai dar coisa ruim. A árvore boa dá fruto bom. O ser humano bom, ele é referência, ele é o exemplo de Cristo, é um pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós somos um pontinho de luz aqui na terra. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O segredo é dividir com as pessoas que não têm recurso. Então, João Batista estava ensinando a importância de olhar para a necessidade, né, do próximo, das pessoas. Porque quem pode ajudar, ajuda. O segredo é ajudar quem tem necessidade. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não pensais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo. Eles já estavam achando que João era o próprio Cristo, o próprio Salvador, mas João, apelidado de Batista, era a voz que clamava no deserto.
Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. João Batista estava dizendo: eu estou aqui para pregar o plano de salvação e batizar, fazer o batismo de água, o batismo de arrependimento de pecado. Mas vai vir, né, um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então, a pomba aqui está representando, simbolizando o Espírito Santo, que é Deus. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui está representando a voz do Pai, que é Deus. E Jesus, que estava entrando na água, a voz do Filho, que também é Deus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, Jesus estava iniciando seu ministério, dando sequência, né, os projetos de Deus, a missão de Deus na sua vida, porque Jesus, quando o bebê é mencionado, Jesus com 12 anos também é mencionado no templo junto com os doutores da lei. Aqui nós aprendemos que Jesus estava iniciando o seu ministério com quase 30 anos de idade, com 30 anos. E Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José. Voltando um pouquinho aqui, eu tracei a primeira leitura, iniciando que João Batista está proclamando a palavra, até o 14, né? Do versículo 15 até o 20 que eu li, nós falamos que João exalta Jesus. João faz questão de exaltar a Jesus, falando a respeito do caminho, né? Jesus, ele é a porta da salvação. Jesus é aquele que salva, liberta, transforma. Ele fez questão de mencionar, por isso que eu disse que João Batista é o profeta que abriu a porta para o ministério de Jesus. É o profeta que, começou a preparar o ministério de Jesus terreno, humanamente falando. Porque Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar. Já do versículo 21 em diante, que nós já começamos, já estamos no 24, vai traçar o batismo e a ascendência de Jesus. O batismo e a ascendência. Vamos seguir a leitura. E José de Matatias e Matatias de Amós e Amós de Naum e Naum de Esli e Esli de Nagai, e Nagai de Maate e Maate de Matatias e Matatias de Semei e Semei de José e José de Jodá, e Jodá de Joanã e Joanã de Rezar e Rezar de Zorobabel e Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri e Neri de Melqui, Melqui de Adi de Cozã, Cozã de Eumadã, Eumadã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã e Matã de Levi. Vamos seguir a leitura. E Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá e Meleá de Mená, Mená de Matatá e Matatá de Natã e Natã de Davi. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá e Salá de Naasson. E Naasson de Abinadab, Abinadab de Arão, e Arão de Esrom, Esrom de Pérez, Pérez de Judá. Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão de Terá, Terá de Nacor.
Nacoa de Seruque, Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleg, e Faleg de Eber, Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Alfaxade, e de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Vamos seguir. E Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jarete, né? Jarete, algumas dizem Jared também, e Jarete de Malelel, e Malelel de Cainã. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Olha que interessante, eu vou voltar só um pouquinho, acho que pegando o versículo 21, deixa eu voltar aqui, 21, porque do 21 até o 38, fala sobre a ascendência. Quando a gente lê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu vou até dar uma destacada já, a gente já vai ver uma outra genealogia. Então, a gente vê aqui a genealogia, tá pegando aqui, iniciando a genealogia, falando sobre a ascendência. A ascendência é quando começa lá do início, lá de Adão. Você vê quando falou de Adão, Adão de Deus, né? Porque Deus, ele criou todas as coisas. E o primeiro homem foi Adão. Foi de Adão que iniciou ali a raça humana. Quando a gente vai lá para Mateus, Mateus capítulo 1, aí fala da linhagem real de Cristo, né? Aí já traça, deixa eu ver aqui em outras versões. Deixa eu pegar aqui a versão, isso. Vai pegar lá dos antepassados de Jesus Cristo. Aí já vai traçar da descendência. Vai vir lá de Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão, pai da multidão. Descendência. Vai pegar os antepassados de Jesus Cristo. Puxa lá de Abraão. Começa até assim. Eu vou só dar uma destacada. O primeiro e o segundo versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Vai começando assim. Então, quando a gente lê sobre a genealogia no Evangelho de Mateus, ele vai vir da descendência, tá, dos antepassados lá de Jesus Cristo, pegando lá de Abraão, lá atrás. Quando a gente fala lá do Evangelho de Lucas, agora eu vou voltar lá, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 21 em diante, já vai traçar dos antepassados de Jesus, que aí fala da ascendência do primeiro homem chamado Adão. Lucas, ascendência dos antepassados de Jesus. Já o Evangelho de Mateus já vai falar da descendência, conforme eu li, traçando os antepassados de Jesus Cristo. A Bíblia ela é tremenda, ela é a palavra de Deus. Como é só um resumo bem básico, bem rápido, capítulo por capítulo do Evangelho de Lucas, eu estou dando essa traçada rapidamente só para que você possa entender que a Bíblia ela é fiel e verdadeira, ela é poderosa, ela é maravilhosa. A Bíblia ela se revela diariamente para você e para mim. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.